Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, onde estamos acompanhando o enunciado do Livro dos Espíritos. E vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura da reunião. Lembrando que estamos aqui, Carlos, Jussara Malava e Marco Gandra, e também seguindo a orientação do portal Saber Espiritismo, pedimos a vocês que, durante a reunião, deem os seus comentários, seus likes ou dislikes, se assim acharem, e, se possível, também inscrevam no canal para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Então, iniciamos a reunião pedindo a Jussara para fazer a prece. Boa noite, amigos. Vamos pedir a todos, junto conosco, unindo os nossos corações, nossas vibrações, rogando ao Mestre Jesus, nesses momentos de reflexão da doutrina espírita sob a luz do Evangelho, que possamos, Senhor, ser capazes de dinamizar energias positivas, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, aos lares que neste momento passam por nós, aos hospitais, aos profissionais de saúde, que possamos, de alguma forma, Senhor, contribuir positivamente para acalmar corações de nossa cidade, nosso país. Que as tuas bênçãos, Jesus, possam direcionar as nossas reflexões da noite de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, onde fizemos o início do item 7 do capítulo 2º, da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata da duração das penas futuras. Então, hoje nós vamos ver a segunda parte. E no estudo de hoje, serão abordadas basicamente 3 questões do Livro dos Espíritos. A 1008, que já foi vista na semana passada, mas só para que a gente possa introduzir o assunto de hoje, a 1009 e uma recordação da questão 13 do Livro dos Espíritos. Na verdade, essa questão 1009 é que é o central do estudo de hoje. E entendemos que Kardec assim o fez para destacar a importância do assunto, porque é a questão que tem a resposta mais longa do Livro dos Espíritos. Aliás, ele não é uma resposta só. Ele se utilizou de 4 mensagens, 4 espíritos, para dar a resposta a essa questão. Então, foram o Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo o Apóstolo. Todos esses foram convocados tiveram suas respostas, as suas colocações, abordando essa questão 1009. Por isso que achamos também importante dedicar essa reunião a esse estudo dessa questão. Vamos também convidar aqui, trazer uma palavrinha de Emmanuel, uma palavrinha de Chico Xavier sobre o assunto. E, basicamente, nesse estudo de hoje, Kardec vai abordar um assunto que assola a humanidade por séculos, que é o temor, criado no homem sobre as penas futuras, sobre o que aconteceria com o homem após a morte e sobre o sofrimento que ele poderia estar jungido, associado após a desencarnação. Então, assim, esse será o assunto da noite, que será abordado nesta ordem que falamos. O primeiro ponto que nós sempre fazemos e colocamos é de uma questão que aborde o estudo de hoje. Daí nós pensamos que a questão que mais diretamente toca
ao assunto trazido por Kardec é se existem penas eternas. Por isso que a nossa pergunta é essa. Existem penas eternas? Então, nós vamos ver. Já sabemos disso, mas é bom rever o que Kardec coloca sobre esse assunto. E os espíritos também com tanto destaque. Mas antes de começar, como sempre, nós vamos pegar um trecho de Emmanuel para estudarmos, para que o Emmanuel, nosso professor Emmanuel, possa esclarecer-nos na entrada do nosso estudo sobre o assunto. Essa página está no livro Justiça Divina, no capítulo 60, Desencarnados em Trevas. Vamos pedir a Jussara para fazer a leitura, começar com a leitura. Então, o trecho nos diz assim: não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque tiveram isso ou aquilo, sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faz o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo o egoísmo gera o culto da morte. Então, ele nos alerta, né, cara? Aí, que o que nos perturba não é o que a gente tem, que a gente possui, mas o como usamos isso. Na verdade, esse trechinho de Emmanuel, nessa mensagem, nós pegamos só um trecho da mensagem, né? Mas ele se refere àqueles que desencarnam, mas até o próprio título fala isso, desencarnam em trevas, quer dizer, aqueles que desencarnam com a consciência pesada, por atos que fizeram aqui na Terra, por atitudes que tomaram. Por isso que ele começa, esse trecho começa abordando esse assunto. Mas que serve de alerta, né? Não é o que a gente possui materialmente que nos leva aos desenganos nossos, né? É como utilizamos, né? Como usamos. E aqui aprendemos, né, com aquilo. Então, o que nos leva, como ele diz ali, ao culto da morte, não a morte física, mas a morte da própria vida, né? Porque perde o sentido da vida, perde o sentido a nossa vida se a gente nos prende à infantilidade ainda do nossa alma, do nosso que é o egoísmo. Até falando egoísmo, ou seja, é a centralização do poder, de tudo para si. E isso significa a morte do nosso próprio eu. Ao passo que aquilo que tivermos, o que somos, contribuir fraternalmente com todos, né? Não só as questões materiais, mas principalmente as virtudes que já conquistamos, quando a gente divide com o outro, nós vamos descobrindo quem realmente somos, vamos nos fortificando. E a gente lembra, né? O Paulo diz, é o Cristo que vive na gente. Quando a gente começa a abrir como pétalas, né? A gente começa a identificar o bem-estar, o Cristo vivendo em nós mesmos. Então, na verdade, esse trecho de Emmanuel, ele chama a atenção por alguns aspectos. Primeiro que, como você bem lembrou aqui, Jussara, não é aquilo que detemos ou possuímos aqui na Terra, que é o que mais afeta quando desencarnamos e quando temos consciência daquilo que do papel que tínhamos que desempenhar. Mas sim a falta do uso daquilo que temos ou temos aqui provisoriamente na Terra, de maneira positiva, de maneira proativa, para não só o nosso fruto pessoal, mas para
a partilhar esses recursos com o próximo. E esse partilhar os recursos com o próximo não quer dizer dividir os bens materiais, incluir todo mundo. Por exemplo, dar trabalho, dar emprego, dar doação, dar auxílio, né? Dar seu tempo. Saber administrar os bens que o Pai nos colocou em mãos, né? Sem gerar rixas, sem gerar atritos, sem gerar problemas maiores. Então, cada um de nós programa a nossa reencarnação, a gente já sabe disso. E esses recursos vêm até nós. O Emmanuel lembra, olha, todos colheremos os frutos dos nossos próprios atos. Então, ele chama a atenção. Se conseguimos ver o que se passa com esses irmãos desencarnados, nós deveríamos prestar atenção no que vai se passar conosco, se não aproveitarmos bem o nosso tempo. E por isso que ele fala, faz o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Aí alguém pode dizer, mas eu não conheço bem como que é a vida depois da morte, o que acontece. Então, não precisa estar numa reunião mediúnica para ver isso. Basta, a literatura é muito vasta, nós temos muito conteúdo tratando sobre isso, sobre a vida após a morte física, após o desenlace físico. Por isso que ele chama, ele convida, Emmanuel convida, escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo egoísmo gera o culto da morte. E qual que é o culto da morte? É aquele culto das questões materiais, né? Das sensações, né? Do instinto levado ao seu maior grau. Esse é o culto da morte. Qual que é o culto da vida? Que é aquele que perdura após o desencarne. Né? O que perdura após o desencarne, o culto da vida é o quê? É a nossa elevação espiritual, é a nossa conquista moral. Tudo isso fazem parte do culto da vida. Né? Sobrevivência. Pois já que a carne... E esse trecho de Emmanuel, ele nos convida a ver, e convido vocês também, eu estava verificando essa questão do castigo e tudo, e achei uma página muito interessante que está lá na Revista Espírita, de 1860, e onde ele tem um capítulo sobre dissertações, né, outubro de 1860, então tem uma página sobre dissertações espíritas. E lá eu convido a vocês, quando tiverem tempo, de ler um tópico dentro dessas dissertações que chama O Castigo. E o próprio Kardec, no final desse tópico, ele fala o seguinte, olha a observação que ele coloca. Nunca foi esboçado um quadro mais eloquente, mais terrível e mais verdadeiro da sorte do mal. É, então, necessário recorrer. Ele faz a questão, é necessário, então, recorrer à fantasmagoria das chamas e das torturas físicas. Quer dizer, ele vai, nesse caso, contar, eu vou simplificar, a trajetória do espírito que ainda está distante da luz, do espírito que se compraz com o mal, quando desencarna. Então, ele vai contar o espírito de George vai contar essa trajetória. Tá? De certa forma, totalmente aderente ao que nós vamos estudar hoje, né, nas questões seguintes. Ele fala que o espírito que desencarna dessa condição, muitas vezes se vê ocioso no seu próprio mal e começa a perseguir aqueles que o cercam e mesmo os encarnados. Mas chega o tempo, e ele vai contar aqui, é uma lição, uma história interessante, ele vai contar que chega o tempo do arrependimento e de se voltar à linha do bem. Então, recomendamos todos a ler essa página chamada Castigo, que está em outubro de 1860, em Dissertações Espíritas, na Revista Espírita. Vamos, então, à questão 1008, que foi a questão da semana passada,
Nós terminamos o estudo na semana passada, abordando essa última questão. E ela fala assim: depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Aí os espíritos respondem, né? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Nós já comentamos isso, mas só para relembrar, né? Quer dizer, o espírito determinada por um período de tempo, é determinada uma reparação, uma volta aqui à Terra para reparar algum mal que tem feito ao semelhante. E nós somos responsáveis por aqueles com que os atos que nós temos para aqueles que convivemos. Então, essa responsabilidade é muito grande. Aqueles que comandam, aqueles que julgam, aqueles que têm posições de mando, todos esses têm uma responsabilidade para com o seu semelhante. E muito mais aqueles que cometem atos violentos com um semelhante, até tirando a própria vida do semelhante, interrompendo o roteiro dele de reencarnação. Nesse caso, ele tem uma responsabilidade também com esse espírito que ele prejudicou. E isso, muitas vezes, exige o retorno à Terra para a reparação, quando não é em outro planeta, se a situação aqui não for possibilitar esse reparo. Mas vejam que Deus, então, favorece a todos a dádiva da reencarnação para reparar, para refazer os caminhos tortuosos por onde caminhamos. Mas ele deixa claro, São Luís deixa claro, que o arrependimento não é infrutífero. É o arrependimento que vai abrir as portas para que o espírito possa melhorar. E a gente já estudou, Jussara já colocou aqui o conceito do arrependimento, mas Jussara, o arrependimento tem duas fases, né? O reconhecimento das nossas faltas, certo, e a ação para corrigir. Não é o remorso. Não. Né? O remorso é o ciclo vicioso que a gente fica remoendo dentro de nós mesmos, que não nos leva a nada, a não ser a perturbação e campos, diz os espíritos, que é um campo de transtorno mental. Mas o arrependimento? O arrependimento é a maturidade do espírito, reconhecendo as suas faltas e agindo em favor de corrigir, não se culpando, mas perdoando e se perdoando, caminhando, que é isso que o Pai espera de nós. Por isso que é bonito a questão do arrependimento, né? E dá esperança para nós. E por isso que os Espíritos falam só, o primeiro passo é arrependimento. O reconhecimento. Não é o remorso. O primeiro passo é o arrependimento, para que possamos enxergar aquilo que não fizemos de acordo com a lei de Deus e seguir adiante para a reparação íntima que necessitamos. Aí a gente pode até perguntar, mas se eu fico no remorso constante, desse remorso posso gerar o meu arrependimento? Sim, e muito, desde que comece a ação para o bem, desde que comece a não fazer-se mais de vítima, né? E corrigir as suas dificuldades, correr atrás, agir, ser ativo e não passivo, e não ser vítima do seu próprio culpa, sentimento de culpa. Então, é possível, sim, a gente sair desse ciclo vicioso. Muito bem. Vamos, então, para a questão 1009, a famosa questão 1009, que já falamos aqui. Complexo. Né? E
nós vamos ver que essa questão é que tem 4 comentários de espíritos diferentes e que Kardec vai também depois fazer um comentário dele. Mas vamos lá. Kardec pergunta assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E os espíritos respondem: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem, né? Compreendei bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ocioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Então, os espíritos já começam fazendo a primeira parte, né? São três slides dessa questão de Santo. Nós vamos passar cada um, né? Então, os espíritos já começam puxando a nossa razão, né? Primeiro, lá no final, acho que a primeira coisa a comentar é o que ele diz no final. Que os antigos entendam como o Senhor do Universo, aquele que é terrível, vingativo e tudo. Tudo bem, uma ignorância, porque nós estamos comparando Deus com as paixões próprias, né? Mas hoje em dia, ele vai lá no início. Vamos usar o nosso bom senso? Vamos usar a nossa razão? Né? Que teria Deus criado alguma coisa em que ele depois teria que destruir? Teria Deus, né, que criasse um ser, um filho, para viver por toda a eternidade o sofrimento? A matemática, né, a engenharia divina, amarra todas essas questões da uma coisa mais linda possível, né? E os espíritos já responderam que dura enquanto a gente quiser, dura enquanto a gente não conseguir abrir os caminhos, os olhos, para a gente ter a abertura, da gente mesmo sair das nossas trevas, né? Nós somos a nossa própria luz. Então, os espíritos já trazem isso aí para a gente. Pensa bem, usa a sua razão. Seria contrassenso a gente dizer que existe um céu passivo, um purgatório inativo e um inferno, né, constante. Aí vem os espíritos nos colocam para que a gente possa refletir. Vamos usar a razão nesse sentido e não sentimentalizar, né, a nossa, porque nós temos uma cultura de sentirmos culpa dos nossos próprios erros, né? Então a gente os espíritos nos convocam para que a gente possa tirar esse preconceito nosso e nos analisarmos da maneira mais pura, né, que foi como Deus nos criou. Nós somos a causa das nossas próprias, vamos dizer, enfermidades, né? E somos a cura da nossa liberdade. Pois é. E por isso que ele coloca lá que a condenação perpétua seria negação da bondade de Deus. E como nós vamos ver mais à frente, várias colocações sobre isso, né? Ficarmos com essa afirmação na mente vai nos ajudar. Os antigos, na verdade, o que ele falava ali, que ele falou ali, são os deuses, né? Os vários deuses, que refletiam os próprios homens, né? Refletiam as próprias limitações dos homens em termos de paixões. Então, como ele diz aqui, que atribuíam as divindades às paixões dos homens. Mas
que Deus, como sabemos, não está sujeito a essas paixões dos homens, né? Então, vamos à continuidade da resposta. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo, e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a penas eternas e horríveis a maioria de suas criaturas. Aqui fica bem forte, bem marcada essa posição dos espíritos sobre a bondade de Deus e interessante que ele destaca, né? Depois, os outros espíritos que vão responder, eles também fazem esse destaque. Ele destaca como virtudes primordiais. Eu achei legal comentar sobre isso, né? Virtudes primordiais, que fazem assim, como se fosse um resumo de tudo, né? Olha o que ele coloca: o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Quer dizer, se a gente pudesse ter e destacar assim uma base, né, primordial para os conhecimentos cristãos, nós estamos baseando nisso: o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Então, como o homem pode enxergar Deus e seus emissários transmitindo essa lição, e ele, por outro lado, não perdoar também, ou não contribuir para o crescimento daqueles filhos seus que ainda comprazinham no mal por algum tempo. Então, não existe aí a condenação eterna, ou uma situação onde o espírito ficaria eternamente sobre penas e dores. Essa situação do espírito ela é transitória. Todos nós estamos destinados à perfeição. Todos nós estamos destinados a estar próximo do Pai, a Deus. O que eu achei muito bonito nesses dizeres, Paulo, é quando ele fala lá embaixo: a justiça não exclui a bondade. Nós estamos acostumados com os 10 mandamentos, né? Ou com ferro fere, com ferro é ferido. Foi necessário, como ele disse, né? Em outras épocas. Mas a gente nota que a verdadeira justiça, ela envolve a misericórdia. A justiça não é aquela que com ferro fere, né? Com ferro, mas a justiça envolve a oportunidade do crescimento, do entendimento de ambas as partes. Na verdade, a verdadeira justiça é aquela que envolve o acordo, né? O progresso de ambas as partes. Muito bonito isso, sabe, que você destacou. Não exclui, a justiça não exclui a bondade. E os homens aqui na Terra, mesmo com a imperfeição, a inferioridade que nós temos, a incompreensão das leis de Deus, nós já vemos isso ser exercitado em certo nível para aqueles que cometem crimes para a sua recuperação, na sua recuperação. Vamos ver o final das considerações de Santo Agostinho, então. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se eles não dessem meios de compreendê-lo? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença.
a cada um segundo as suas obras. Então, a gente ressalta novamente aí, né, o tempo das nossas faltas, né, da dificuldade que temos de lidar com as nossas faltas, né, depende de cada um de nós. Por isso que Santo Agostinho nos reafirma, a cada um segundo as nossas obras. Depende da gente, depende do nosso aproveitamento, do nosso entendimento. É o sentido do arrependimento mesmo. É o momento de reconhecimento e de correr atrás para melhorar o que a gente deixou de cumprir, né? Isso que envolve... E essa é o que a gente estava raciocinando, essa é a matemática divina. Essa é que traz toda a harmonia, o equilíbrio do universo. Está dentro dessa justiça, dentro dessa bondade, porque Deus não haveria, estaria fora da nossa racionalidade, né, entender que isso seria por partes, né? Deus não tem duas medidas, é uma medida só. Cada um segundo as suas obras. Pois é, por isso que é destacado esse ponto do esforço de cada um. Né? Então, a duração das penas depende do esforço de cada um. Depende de quê? Não vai se resgatar aquela pena, aquele ato que nós fizemos em prejuízo ao próximo e a nós mesmos, de uma forma que seja no mesmo tempo, ou no mesma dor. Tudo está sobre o jugo da bondade divina, que considera nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa disposição, o nosso sacrifício para a melhora própria. Né? Eu me lembro daquela poeta, né, na Coralina, ela fala assim: eu me esforço para ser melhor a cada dia, pois bondade também se aprende. Pois é. Muito bonito. Muito isso, bonito. Né? E é verdade, bondade se aprende. A gente aprende. E aprende a valorizar, e aprende a enxergar a profundidade do reflexo dela para as nossas vidas. Né? A melhor versão de nós mesmos. Cada um sabe as suas próprias dificuldades, sabemos aonde o que nos pega, né? Mas o mais importante e o valor disso como você falou, né, que os espíritos colocam, é o esforço nosso da mudança. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar os seus maus pendores. Essa é a definição que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o espírita, né? O verdadeiro espírito. Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar os seus maus pendores. Essa é a dinâmica, e não aquele que já é perfeito ou se diz de perfeito. Então, a bondade também se aprende. Separamos aqui, dentro disso, nesse contexto, uma frase de Chico Xavier. O Chico nos diz o seguinte: lembramos-nos da lei de causa e efeito, apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Veja que bonita essa colocação de Chico, né? Totalmente aderente ao que nós comentamos há pouco, que os espíritos colocaram na resposta que nós lemos. Ele diz que a lei de causa e efeito vai agir. Não há como ela não agir. Mas ela age em termos de sofrimento da criatura, mas também funciona
do lado de compensação, no lado pelo bem que a criatura faz, cada um de nós pode fazer, ela também funciona para atenuar. É como se Deus estivesse dando para a gente um estímulo, mostrando algo mais onde nós podemos chegar. Por isso que ele destaca: o Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. E isso é matemática, é lei de causa e efeito, é física isso, né? A gente se renovando, fazendo um esforço de uma renovação, consequentemente, o nosso ambiente, onde estivermos, também vai se renovar. Vamos dizer, a nossa suposta luz, nem que seja muito fraquinha, ilumina a nós próprios e aqueles que estão em volta, o nosso ambiente. Né? A contribuição não é só nossa, mas para o nosso próprio bem, mas todos que estão à volta. Muito bem. Vamos agora aqui ver mais uma resposta. Na verdade, não consegui trazer toda a resposta, porque no livro dos Espíritos, depois recomendo que vocês vão lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009, pegue toda a resposta, porque senão, pelas limitações de tempo, não conseguiríamos terminar hoje essa questão. Porque os textos são longos, as respostas são longas, mas são muito preciosas, vale a pena ir lá. Aí nós pegamos aqui um trecho de Lamennais. Lamennais diz o seguinte: pobre ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da paz. Ou seja, ele faz um apelo, né, a quem lê, né, para que acordemos, né, que vale a pena os esforços. Me lembra muito da parábola que Jesus contou do filho pródigo. Isso, do filho pródigo, exatamente. Lembra muito que o pai festeja o regresso do filho que foi para a vida viver ao léu. E quando o filho volta, o pai não recebe com muito carinho, né? Festejando o regresso à família. Né? Então, esse espírito nos faz um apelo para que a gente não esqueça do compromisso que assumimos, né, ao reencarnar, o compromisso que temos conosco mesmo, né? Se a gente tem compromisso conosco, nós também temos o compromisso com o nosso Criador. Ele destaca ali a posição daqueles nossos amigos espirituais, dos nossos familiares espirituais, muitas vezes de outras reencarnações, que estão trabalhando por nós, trabalhando pelo nosso progresso. Desejam muito ver, receber nos seus braços, como diz ali, ele destaca, né? Ele faz a visão de Lamennais é uma visão mais paternal, né? Ele coloca Deus ali e os seus mensageiros, os nossos amigos espirituais todos, que merecem pelo nosso progresso, estão ansiosos por nos revermos e abraçar, no sentido de festejar o regresso ao seio da família daquele que retorna. Fica torcendo. Exato, retorna com a sua missão cumprida, retorna com ganhos espirituais, né? Retorna com a sua alma limpa das impurezas, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Tudo isso eles torcem por nós, mas não torcem como uma torcida fica gritando, não. Eles agem, eles nos intuem, eles nos instruem. Durante o sono, eles nos influenciam para o caminho do bem. Nós é que temos que aproveitar essa oportunidade. Então, Deus não bane a ovelha perdida, ele busca essa ovelha de volta, chamando ao seu aprisco. Por isso que eu achei muito bonita essa colocação,
eu também tinha pensado nela, a questão do filho pródigo. É o retrato disso que ele coloca. Tá? Vamos para um outro espírito, então, comentando também essa mesma questão, já com a ótica diferente. Esse vai ser um comentário de Platão. Tá? E ele diz assim: a eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Olha a lógica que Platão coloca. Castigo, mal. Mal. A eternidade do castigo estaria condenando a eternidade do mal. Então, vamos lá e diz: a eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chega o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência. E desde este dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana. Porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus. E com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Pois que for necessário admitir-se por eterno o mal. Quer dizer, a ótica de Platão aqui, que vai continuar no slide seguinte, nós vamos ver, a ótica dele é muita lógica, né? O sentimento que ele vê na impossibilidade de ter a eternidade dos castigos. E se houver a eternidade do castigo, existe a eternidade do mal. E o mal não é eterno. Então, pela lógica, ele concorda, vai chegar à conclusão que, então, se o mal não é eterno, não pode haver castigo eterno. Essa ideia do castigo eterno foi usada durante muito tempo, muitos séculos, pela humanidade, por algumas seitas, religiões, para quê? Para dominar o homem. Então, é aquilo, e com isso, fazer valer a sua força, pseudo-força, sobre as questões espirituais. Então, aqui, na verdade, nós vemos que o verdadeiro sentido é a de dar recursos ao homem de se transformar, a se tornar um homem, como ele coloca ali, de alma inocente, né? De túnica, o vestir a túnica da inocência. Ele continua aqui, então, Platão continua. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se o mais magnífico de seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Então, veja a lógica dele, né? É muito bonito ver como que varia de espírito para espírito a lógica, que ele traz o mesmo assunto, uma lógica diferente a explicação. E ele deixa lá, Deus é eterno, não poderia ter criado o mal eterno, já que ele é soberanamente justo e bom. A gente não consegue conceber um Deus que destrói a sua própria criação. Né? E antes ele fala até da relatividade do entendimento de eternidade. Né? Então, a eternidade ela é relativa. Nós mesmos, às vezes, quando esperamos muito tempo por uma coisa, esperei uma eternidade. Expressões que a gente usa. E a gente não tem essa noção da eternidade. O tempo, para nós, a dimensão desse tempo de eternidade é muito difícil de conceber. Vejam, o nosso universo, os cientistas dizem, recentemente em pesquisas, que tem 13,77 bilhões de anos. Para a gente, até nas dificuldades que nós passamos, um ano já é eternidade, né? Ou seja, o nosso universo tem 77 bilhões de anos. A nossa Terra tem 4,57 bilhões de anos. Ora, a formação da nossa Terra
no universo não é o tempo todo no universo. E o homem aqui na Terra, o Homo sapiens, está aqui há 300 mil anos. Então, vemos que, para quem analisa esse contexto de tempo, vai ver que, mesmo assim, existe uma limitação. Somente Deus é eterno. Porque se eu falasse, olha, a eternidade é a criação do universo, que é 13,77 bilhões de anos, nós pensamos assim, e o que haveria antes dessa criação? Possivelmente, nós teríamos outros períodos de tempo. Tá? Mas vê que a relatividade aí da nosso entendimento de tempo mostra o quanto Deus é soberanamente justo e bom para conosco, nos permitindo a melhoria e não destruir as suas obras por penas eternas. Ainda tem mais um comentário, né, de um espírito que traz também a sua visão. E nada mais, nada menos que Paulo o apóstolo. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas que são opostas e contrárias, que é a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentir a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o lhe exagerardes a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser. Ressalvem, né? A tríade, né? Que é baseada na própria doutrina espírita. A proposta de Jesus também se baseia na justiça, no amor e na própria ciência também, né? E Jesus transformou a água em vinho, passos magnéticos que Jesus dava. Então, essa tríade também é a doutrina espírita se baseia, é o tripé da doutrina espírita. O Paulo coloca muito bem aí falando, né? E a ideia de compreensão, né, de Deus se baseia nesse tripé. E deixa claro lá que isso, quando a gente exagera a severidade de Deus, nós estamos, na verdade, estamos destruindo a ideia de Deus. Né? Isso Kardec vai comentar um pouquinho mais à frente. Mas a gente vê que, na verdade, deve ser considerada a verdadeira justiça e a clemência, né, que nós mesmos damos às criaturas que nos cercam. Imagine Deus para conosco. Mas Paulo continua, né? Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Ele abomina mesmo, né? Essa a imagem ideia do inferno, né? Do inferno torturante, né? Que, aliás, perturba muita gente, né? Perturba que muitas leva criaturas. ao sentimento de culpa, de remorso. Olha como é que uma coisa está ligada a outra, que não nos leva a nada. Então, essa ideia do inferno não nos leva a nada. Talvez por isso que Kardec destacou com tantos comentários isso aí, porque há muitos séculos o homem vem sendo torturado com essa ideia do inferno eterno. Né? Essa ideia de execuções, de fogueiras, vem da própria Idade Média, mas antes da Idade Média também alguns cultivavam isso, né, como uma vinda dessa ideia dos ritos pagãos
onde você teria ali um inferno eterno. Isso não existe. Isso estimula o remorso, o sentimento de culpa, o remorso. Isso. Né? E muitas pessoas têm tremendo medo do desencarne, se prejudica o seu retorno ao mundo espiritual por essa ideia, de inferno, onde elas se acham condenadas a isso. Onde Paulo aqui, o apóstolo, deixa mais claro que nós devemos o quê? Destruir essa ideia de existência do inferno, porque não existe essa questão de condenações eternas, como nós já vimos aqui anteriormente por Santo Agostinho, por Lamennais, por Platão e agora por Paulo. Emmanuel também faz um comentário no livro Justiça Divina e nos ajuda a entender isso. Ele diz assim, no capítulo 42, Desligamento do Mal, ele diz assim: para todos nós que temos errado infinitamente, no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Deixa claro aí esse tópico, né, onde nós podemos persistir no erro muito tempo, podemos persistir no mal muito tempo, mas chega um momento onde nós vamos suspirar pela mudança e vamos fatigados pelas nossas ações, pelas nossas obsessões, nós vamos procurar o caminho da perfeição e da melhoria íntima. Então, deixamos aí também esse extrato pequeno da lição de Emmanuel, que nos convida ao desligamento do mal. Agora vamos ver o comentário de Kardec sobre essa questão, 1009. Com o atrativo de recompensas e temor de castigo, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Se estes castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se, ao contrário, apresentarem o futuro de uma maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. Então, a base da doutrina espírita é a razão, é a fé raciocinada. E é por isso, né, tudo é história, né? Por isso que a era do materialismo, ela ressurge por causa dessa questão que Kardec coloca aí. A forma que foi me apresentada, os castigos, as penas, ela não é baseada numa razão, né? Então, por isso que surgiu o materialismo. A gente pode até colocar isso, né? É alguma forma que não faz coerência com o meu raciocínio isso. Mas a doutrina dos espíritos nos trouxe de uma outra maneira, de uma lógica, né, de compreensão, né? O Espírito trouxe uma explicação muito maior, né, da justiça, da bondade, da parte científica de que vivemos. Você falou todos. Realmente é isso que Kardec demonstrou. O Espiritismo vem trazer essa visão diferente, conjugando a ciência, a filosofia, a religião, de uma forma que o homem entenda não existia esses castigos eternos, não existia esse inferno, que é nem o próprio céu, que é comentado há muito tempo, né? O céu do deleite ocioso. Não, os espíritos superiores estão trabalham muito, mas têm o prazer de trabalhar para auxiliar o próximo. E, com isso, também crescem no seu grau espiritual, na sua evolução espiritual. Então, esse fato que você colocou é muito importante, que é essa
concepção de inferno, que é muito divulgada há muitos séculos, ela afasta o homem da lógica. E afasta, como o homem moderno busca essa lógica, a explicação científica de tudo, o torna materialista. Por isso que o Espiritismo vem com a missão de explicar tudo isso e dar entendimento que a vida no mundo espiritual não é nada mais do que uma transição da vida que nós temos aqui na Terra para a vida verdadeira lá em outro plano. E que nós não mudamos como seres humanos quando saímos da Terra e vamos para outro plano. E carregamos conosco as nossas mazelas. Pelo contrário, a gente sofre muito, porque nós vamos mudar de uma vida que a gente está acostumado para um outro tipo, né? Convivemos com outros espíritos. Mas depende. Se você está aqui plantando, semeando no bem, no seu progresso, o sofrimento material é pequeno, né? Quer dizer, você vai encontrar com aqueles amigos, eles são caros, que vão lhe sustentar, que vão auxiliar. Agora, se você não mantém esse sentimento, né? Se ainda carrega dentro de si muito recalcitrante no mal, aí as suas companhias também vão lhe pesar. Né? Continua Kardec. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, não podido convencer-se de que, por nada terem material, eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à adoração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo assim indicado, e pensam que, com efeito, a palavra eterno se pode referir apenas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Então, essa é mostra esse aspecto também, reforça o aspecto colocado no slide passado, né, Gustavo? Ele vem reforçar que quando o homem começar a entender que o que até alguns teólogos já estão colocando, que essa palavra de eterno não se refere ao ser eternamente condenado, mas sim a necessidade da reparação, que ela não deixa de ocorrer, a necessidade de reparação ela não é suplantada enquanto nós não passarmos pela renovação íntima. Essa interpretação que ele dá, nós vamos enxergar que essa questão das penas eternas não existem e vão ser retiradas da nossa concepção popular também. Aí eu acho que tem uma resposta da nossa pergunta, né? Sobre que fizemos lá, a primeira pergunta que fizemos hoje. Se existem penas eternas. Nós já estamos no ponto para entender que não existem as penas eternas. Agora, vamos ver a questão 13, lá, só para a gente concluir, a questão 13, lá do mesmo livro dos Espíritos, sobre a questão de Deus. Né? Quando dizemos que Deus é infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo, bom, temos ideia completa de seus atributos? Espírito responde: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios
a razão, com efeito, nos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. A questão é importante a gente pontuar, né? Lá no início do Livro dos Espíritos, que nos faz a compreensão de Deus ao nosso nível, né? Os Espíritos nem exigem mais nada da gente, a não ser a ideia de que a gente possa compreender, que é tudo isso aí. Eterno, infinito, imutável, onipresente, onipotente, tudo que a gente pode compreender, mas que é muito mais que a gente possa imaginar. Então, que a nossa linguagem possa definir. Né? Então, isso aí é importante a gente ressaltar para a gente compreender, finalmente, de que não existe a eterna punição, não existe o eterno inferno, não existe o mal não existe. Eles falam, o mal é a ausência do bem. Então, a gente compreende que tudo que Deus criou, ele não vai destruir. Então, nós estamos no caminho para a evolução. Compreender que o próprio universo criado por Deus, ele conspira ao nosso favor. Mesmo que, muitas das vezes, a gente não consiga compreender, por exemplo, o atual momento que a gente vive, todo mundo exausto, cansado, e aonde está Deus, né? A gente tem que buscar a perseverança, a fé, a coragem, a fraternidade e compreender do fundo da nossa alma que o universo conspira ao nosso favor. Realmente. Recomendamos a todos que possam ler o Livro dos Espíritos, né, voltar a essa questão número 13, ela tem um comentário longo de Kardec, nós, em função do tempo aqui, nós suprimimos. Mas ele diz lá, ele explica que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipresente e é soberanamente justo e bom. Então, nesse comentário de Kardec, ele vai entrar em cada um desses tópicos e comentar. Por isso que eu acho, consideramos importante que todos tirem um tempinho e possam ir, né, ler na questão 13 do Livro dos Espíritos, que faz parte do primeiro capítulo, que trata sobre Deus. Para terminar, vamos, então, buscar mais um comentário de Emmanuel, para finalizar a noite de hoje, que está no livro Espera Servindo, capítulo 25, Sentenciados. Atendendo seus princípios de causa e efeito, que nos regem, e sem anotarmos os problemas de lugar e tempo, dever e condição, até atingirmos a espiritualidade superior, todos nós estamos sentenciados a tarefas determinadas, e o exame correto de nossas tendências nos demonstram quais são. Quer dizer, ele deixa claro que todos nós temos condição, pelo exame das nossas tendências, saber aquilo que nós temos que corrigir e quais são as tarefas que nós estamos ali, entre aspas, sentenciados a cumprir. É assim, amigos, que chegamos ao final da nossa reunião de estudos de hoje e vamos pedir a todos que se preparem para o momento final de oração, que tenham junto a si um copo de água, que possam concentrar nesse instante, desligando de todos os problemas materiais, todos os problemas da Terra, e unidos vamos pedir ao Senhor que nos auxilie a entender as suas lições e pô-las em prática.
que nos auxilie a entender a tua bondade, a tua perfeição e as oportunidades que nos dá de crescimento, de evolução, de progresso, para um dia conseguirmos a sublimação de nossas almas. É assim, Senhor, que pedimos a tua proteção de teus mensageiros para os nossos lares, para a nossa terra, passa por tantas tribulações, por tantas dificuldades. E que possamos, Senhor, termos nessa tua terra, nessa nossa terra bendita e amada, agentes de transformação de nós mesmos e daqueles que nos servem. Assim, Senhor, pedimos que esteja conosco, hoje, agora e sempre.